Agora sim, doutora, tudo bem? Ô, doutor, tudo bem? E você? Como tá as coisas aí? Tá tudo bem? Saúde física, Tá mental? tudo bem, Isso, graças a Deus. isso que é importante. Satisfação falar com o doutor. Toda minha, viu? Já nos falamos de manhã, agora mais à vontade. Que legal, fico feliz, viu? E nos falaremos demais, viu? Legal, isso é bom. Eu tô fazendo a pós do leilão, que eu Ah, já tô atuando que legal, que legal. na É área. um nicho muito bom para a gente investir, né? E para trabalhar É, para investidor, porque é o ramo do momento, eu falo, né? Depois pode ser que uhum, passe tudo, mas hoje é o ramo do momento. Parabéns pela pós, é uma pós muito legal. A atuação dos professores, todo mundo que atua mesmo, né? Tem leiloeiro, bem legal. Você vai gostar bastante. eu tô gostando bastante, assim. Eu tô do lado do mutuário, por enquanto, né? Legal, legal. Al- Ah, mas é normal, você É, vai ver. O mutuário vai ser o forte da doutora, mas aparece investidor, depois aparece o próprio leiloeiro, que tá com medo de perder por dano moral. Vai ser legal, você vai ver, doutora. Eu tô gostando demais, assim, professor. Tô gostando muito, mas, assim, eu devo admitir que fico morrendo de medo, né? Você tem mais que um professor, você tem Cá entre nós, né? mais que um professor, você tem um amigo aqui. Quando bater aquela insegurança que é normal, ansiedade, porque a gente é ser humano, você me chama. Eu tenho alunos Tá aqui bom. e advogados que passam comigo em mentoria há mais de 10 anos. Hoje Ah, mudou legal. muito, passou a ser online. Eu faço presencial também aqui no escritório, mas a Uhum. maioria é online, né? Mas isso é muito bom, por quê? Porque, e eles falam, professor Júlio, eu já falei com o professor faz cinco vezes esse mês, mas eu estou ganhando dinheiro, porque eu já cobro os honorários e já coloco a mentoria do professor Júlio, porque para mim, eu estou tirando um peso das minhas costas. E é verdade, né? Assim tem que ser, né? Ah, legal. Legal. A mentoria é sempre assim, é igual eu fiz agora. É assim ou não? Você tem uma mentoria. É, é, Como é que se- é é? sempre assim, ela é individual e Ah, tá. exclusiva, né? Então, quando a doutora me procura, eu corrijo peça, eu te ajudo a precificar, eu te ajudo a entender, te explicar, te treinar, seja para o que for, uma inicial, contestação, recurso. E até quando a doutora quiser mandar peça, pode mandar peças antes, aí eu já abro, já vou corrigindo na hora. A plataforma permite eu ver o que a doutora está fazendo e a doutora vê o que eu estou fazendo. É muito legal. Conta comigo, é isso aqui. Ah, excelente. Eu vou, dessa primeira vez eu não me preparei tão bem assim para estar já mandando a peça para o doutor analisar, Não, não tem problema. mas tem o caso. E outra coisa, Mas eu tenho a o doutora caso. pode mandar até depois também, tá? Ah, que bom, doutor, não sabia. Nossa, legal, muito, Ajuda, muito né? legal mesmo. Ajuda. Conta É, comigo. eu tenho umas mentorias que exatamente que me mostraram esse nicho, por exemplo. Eu achei interessante porque eu fui corretora de imóvel, fui não, ainda sou corretora de imóvel, tem mais de 13 Que anos. legal, que Então eu bacana. gosto mais do E ramo, outra, eu gosto combina muito. muito, né? Mistura o útil ao agradável, É, fala, não é? exato. E hoje eu tô assim, eu comecei na cara e na coragem mesmo, assim, eu acho que toda nação que a gente vai mexer é assim, não foi É, responsabilidade, tanto é que estou estudando o virado do bicho, estou fazendo essa pós e a outra de direito imobiliário também para que estar legal, mais que legal. inserida até mesmo no assunto, né? Eu não quero estar prestando um serviço ruim, né? Então, assim, eu já estou com vários clientes, vários. E Então, doutora, assim, graças a parabéns, Deus, viu? né? Porque a doutora já é corretora. O direito imobiliário e leilões combina muito, unir o útil ao agradável. A pior coisa que tem é a gente atuar em ramos totalmente diferentes, né? Então, advogado trabalhista, CLT, uma outra lei, um outro código, outra justiça. Agora, quando a gente consegue fazer essa unificação, é perfeita. Parabéns, viu? Vai colher muitos frutos, frutos bons. Ah, obrigada. E aí, o que que acontece? Eu estou com uns casos, quando os casos são mais simples, uma coisa que eu tenho visto, uma barbaridade, os bancos, eles não cumprem a lei, né? Não compre, Eles não não cumprem. compre. Os E eu juízes tenho também não comprem, né? Os observado, bancos menos ainda, né? nem os juízes, as liminares é assim, é quase um milagre quando sai algumas. Eu já É, tive a satisfação de ter aqui, não é nem liminar, né? Hoje em dia, estudando as tutelas. Eu já consegui algumas aqui. Isso, eu ainda não tenho um escritório físico, estou bem incipiente ainda. Tem um ano que eu estou, que de legal. fato, advogando. Que eu estava, inclusive ainda sou seletista, Olha ainda que legal. não deu para virar A engrenagem. doutora Então é uma eu estou. lutadora, né? Parabéns, viu? Eu tenho muito orgulho de Então, pessoas igual a doutora, do bem, lutadora. Parabéns. Energia boa. Legal. é complicado,
mas a gente está aqui tentando, né? E, Tentando não, e, vamos nós, e, conseguir, nós, e nós que somos lutadores, e a gente mudou a nossa vida, né? Você vê, a doutora estudou, se formou, a gente sabe que nada jamais vai ser dado, tudo é conquistado, né? E eu sou muito paz e amor, a doutora já me acompanha, mas uma coisa que me incomoda muito é esses picaretas que surgiram de um tempo para cá, que vendem tudo. Faça meu curso, você vai ficar rico com leilões. Ou senão, agenda lotada, nem advogado é assustador o que eles vendem, né? É muito mau caratismo, né? Eles acabam judiando na nossa classe de advogados e acabam colocando a sociedade contra os nossos colegas, porque a pessoa vê um vídeo daquele e fala, peraí, por que a doutora Meirelles não conseguiu resolver? Eu assisti um vídeo na internet que resolve tudo no cartório, resolve uma ova, né? Então é um pessoal que vem fazendo muito mal para o mercado e para a classe, viu? É isso mesmo. Regulariza qualquer imóvel, inventários milionários, né? Cada absurdo, né? Eu fui aqui, eu falo de Brasília, né? Eu fui a uma mentoria não, eu fui a uma escala empresarial que tem aqui, mas é para empresário e tal, mas eu gosto de estar no meio. Legal, aprendizado, network, né? Exato. E aí o cara falou lá, né, um advogado até, assim, ele foi meio antiético e tudo mais, ele falando assim, ó, um imóvel de 200 mil, você arremata ele por 80. Aí na hora eu falei assim, cara, isso é preço vil. Na hora, na minha cabeça, né? Ótimo, tem que falar, você arremata por 80 e eu vou lá no cliente e falo, olha, vamos entrar com ação na justiça que dá pra fazer alguma coisa. E você vê, doutora, a doutora é estudiosa, entende, ou seja, é corretora, tem história, tá fazendo pós-direito imobiliário, fazendo pós-direito. Não é qualquer pessoa, é outro nível de profissional. Aí um idiota desse fala um negócio desse. Aí a doutora fala a verdade, aí o cliente fala, meu Deus, nossa, a doutora, ela me desanimou, ela, olha, me pôs para baixo. É lógico, tá falando a verdade. Você vê, falar que remata o imóvel por menos da metade, é um povo picareta, mentiroso, né, doutora? Para o senhor ter uma ideia, é exatamente esse caso que eu vou conversar aqui hoje também, né? Dentre várias outras dúvidas que eu tenho, que eu tô com uma cliente que o banco, a única coisa que ele tentou fazer foi notificar ela pessoalmente por algumas vezes, 3 vezes no endereço. E essa tese do superendividamento, doutora, é sensacional, eu gostei muito da ideia de usar dentro dessas ações que suspendem leilão, que cancelam leilão, é uma baita de uma tese nova, né? Eu vou tentar desenvolver ela, assim, daqui estudar mais, né, outra matéria, mas assim, dá para fazer esse conjunto e dependendo, eu acho que dá certo, viu, assim, porque o que acontece? Por que a pessoa deixa de pagar? Todos os clientes que eu peguei, foi por isso, não é porque eu tive um problema familiar, eu estava doente, eu estava não sei o quê, a prestação estava muito alta, que o corretor, infelizmente, engana a pessoa também, que isso é uma realidade, e a pessoa vai lá, falsifica um contra-cheque, que é isso que acontece. E aí a pessoa, é o que você falou, tá lá a renda de 4 mil, uma prestação de 3. Ou seja, ele tá mais do que super endividado, coitado. E já começa errado, né? E aí acaba o amor rapidinho, né? Porque o casal não consegue comer uma pizza. Só aquele negócio tá em casa. Ou seja, o superendividamento, ele acaba até com o relacionamento, né? Não é verdade? Acaba. Isso é verdade. Eu tenho um colega que ele está nesse nicho bancário mesmo, muito forte, golpe de Pix e tudo mais. Porque ele me direcionou para uma mentoria que vou dizer para o doutor, que mudou a minha vida. Antigamente eu estudava para concurso muito forte e eu fui para alguns congressos em São Paulo, estive aí num lugar bem chique, Alphaville, não sei. Legal. Alphaville, Barueri, né? Isso mesmo, em São Paulo. São Paulo. E encontrei com diversos advogados que falaram, gente, olha, a realidade da advocacia é outra, né? Essa derrotada aí que o pessoal tá falando, não, especializa numa área e vai nela. E eu achei espetacular, porque mudou a minha vida. E nessa mentoria que eu fiz, eu comprei uma mentoria, ele ensinava vários nichos, né? E o nicho que na hora que eu bati o olho, eu falei, esse é o meu, de imóveis, né? Suspensão de leilão de imóveis. Só que é só extrajudicial. Na pós eu estou aprendendo o judicial, porque a mentoria só direcionava para o extra, porque ele é mais fácil, né? Assim, mais fácil em termos, né? As fundamentações estão meio que engessadas ali em poucas opções, não são muitas. E o que aconteceu, doutor? Eu estou com uma cliente
que o imóvel dela foi vendido a preço vil. O imóvel dela valia, na avaliação, na própria avaliação, ele valia R$125 mil. Está averbado na certidão de matrícula do imóvel. E ele foi vendido por R$29.310. Ah, então o preço viu na cara dura mesmo, né? Na cara dura. Esse não é o primeiro, tem outros dessa mesma forma, mas que eu estou representando ela, assim, um absurdo. E a história da mulher, eu estou com diversas dúvidas, por quê? Tentaram notificar ela pessoalmente 3 vezes, no endereço que ela reside, que é o endereço do imóvel, e depois 3 vezes no antigo endereço dela. Não conseguiram, já foram direto para o edital. Pelo menos as teses que eu uso aquela que tem que esgotar os meios, né? Tem que esgotar os meios. Tem que notificar, né? Seguir a ordem cronológica, correio, depois tentativas e pesquisas, né? E por último, edital. Edital, citação fictícia, né? De mentirinha, né? Eles pularam direto para o edital. Não conseguiu, foi direto. E o mais engraçado é que quando você pede o processo de consolidação, os cartórios não estão querendo dar. Você acredita? Aqui em Brasília e no Goiás. É difícil, né? Eles acham ruim, acham tipo ruim. E essa é uma das perguntas que eu tenho para o doutor. Só a parte que pode pegar, né? Esse procedimento de execução extrajudicial, só, né? Por causa da lei de proteção de dados. Nós tivemos grandes mudanças, né? De uns 5 anos para cá, mas nesse ponto foi mantido. Na verdade, a citação tem que ser pessoal. Ok, ótimo. Aí, a exceção seria o uso capião, né? Que caberia uma citação por edital para cumprir o ciclo citatório, mas nesse caso da doutora, tem que ser citação pessoal sim, viu? Ótimo. E a outra coisa, ela não foi notificada pelos leilões, a respeito dos leilões em nada. Nada, nem por e-mail, nem nada. Até os que são por e-mail, doutor, eu tento lá ser pessoal. E acredite, eu já consegui, claro que recorrendo por meio de agravo no tribunal, a suspensão pela falta de notificação pessoal acerca dos leilões. Você acredita? Eu fiquei tão satisfeito com essa decisão. E assim, acho que eu vou direto ao ponto, para não ser... Imagina, não, fica à vontade. Não, fica à vontade. Tá. Ela não foi notificada acerca dos leilões, ela não foi notificada pessoalmente, ela reside no imóvel, tá? E antes de toda essa situação, rapaz, foi uma situação, coitada, eu fiquei com uma dó dessa moça, porque ela tem filhos que são especiais, ela é mãe solo, e um dos filhos dela, que é especial, ele meio que tocou fogo na casa. Você acredita? Ele tocou fogo na casa? Tocou fogo na casa. Começou um fogo numa beliche e daí se espalhou pelos outros lugares, que é de madeira, né? Os móveis, né, de dentro da residência. Tem laudo, tem tudo. Nessa mesma época, ela buscou a renegociação. Isso foi em 2017. Ela foi ao Banco do Brasil pedindo a renegociação, pedindo que há vários protocolos de atendimento que ela tem, há imagens do imóvel, o filho dela era menor, né? Eu só tenho que ver a constatação. Ele estava num quarto e de repente pegou fogo, ele colocou fogo na casa. Criança é terrível, né? E eu fiquei com receio disso. Eu quero explicar toda essa história cronológica na inicial, né? Embora às vezes a gente sabe que o juiz nem lê, mas eu quero explicar toda essa história para mostrar o seguinte: olha, ela não deixou de pagar porque ela quis, ela teve problemas, a casa pegou fogo, o filho dela é especial e colocou fogo na casa, e eles tiveram que fazer toda uma vaquinha, os vizinhos que fizeram, lá tem comprovante de tudo, eles tiveram que fazer uma vaquinha até para pintar as paredes, porque a defesa civil que teve lá disse que não tinha como habitar a casa da forma que estava. E ela precisando, ela habita na casa até hoje, mesmo a casa tendo sido vendida, né? Eu falei para ela, não sei se estou certo, o professor me corrige. Eu falei assim, não sai dentro da sua casa. Tá certo. Foi arrematado, mas tem que... Porque não chegou nenhuma ordem judicial, né? O arrematante não fez uma ação de missão de posse contra ela, ou um pedido de missão de posse, né? Quando faz a emissão de posse, professor, o processo vai correndo pela carta de arrematação, que com certeza já foi registrada, 60 dias, né? O juiz é obrigado a aceitar, acho que é o artigo 27, né, que fala a respeito disso. Então, na verdade, é aquele negócio, né? Ele é obrigado a aceitar, mas tem muitos que não aceitam. Por isso eu falo, o direito não é a ciência exata, né? Você vai e peticiona.
Fala, juiz, requer a emissão da posse, expressa o mandado e recolhe a guia. O certo, normal, é o juiz falar assim, vou fazer, expressa o mandato. Mas tem muito juiz que fala, não vou fazer porque tem que ser respeitado o contraditório, faça numa ação própria. E isso é difícil às vezes explicar para o cliente, porque o cliente vê um vídeo no Instagram de alguém falando, olha, agora é mais rápido a desocupação. Ele já acha que quem está errado é a doutora, sabe, cara? Sim, entendo. É difícil. Então, assim, eu falei para ela, fique no imóvel. Porque foi tão arbitrário, foi um advogado na casa dela, como se fosse oficial de justiça. Você acredita? Um show, assim, um absurdo. Ou seja, não foi uma ordem judicial, foi por pressão psicológica, né? Não é? Exato. Aí ele levou um contrato lá, como se para que ela tivesse de acordo com ela vai sair do imóvel, ele ia dar R$1.000, ele ia sair. Aí ela entrou em contato comigo nesse pé. E ela assinou esse contrato, tudo mais. Eu falei para ela, fique no seu imóvel, esse contrato não vai, para mim, não tem validade alguma, até mesmo pelas circunstâncias que a senhora assinou. E se esse pessoal foi querendo lhe tirar de dentro da sua casa, alguma coisa assim, a senhora grave o áudio, se puder, e registre um boletim de ocorrência, porque não é esse o meio que ele tem que usar para que a senhora saia do imóvel. E daí, ótimo, ela está lá no imóvel ainda, e eu estou querendo... assim, esse é o primeiro que eu pego de preço vil mesmo. Então, assim, eu tô meio assim ainda, não sei exatamente parabéns, como é que a tese, doutora, é forte, é boa. A gente tem que pensar assim, nós temos a ação de embargo de terceiro quando o nosso cliente é terceiro. Se o nosso cliente não é terceiro, ele é parte, então a gente já foge dessa ação. Aí, em regra, caberia o quê? Anulatória, dentro do prazo prescricional de 4 anos, ou ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição. Ou seja, para nós advogados, é uma ação que acaba sendo mais aberta e menos arriscada. Da parte contrária, do juiz aplicar a nulidade, né? Aplicar a prescrição. Então, normalmente, a ação correta é a ação declaratória de nulidade de leilão. Se o leilão não ocorreu, a gente pede a suspensão dentro dessa ação através de tutela antecipada. Se o leilão já ocorreu, aí nós vamos mudar a estratégia. Aí vamos fazer a ação declaratória de nulidade, mas sem essa tutela antecipada, porque já ocorreu. Se a tese é preço vil, também não dá para pedir a suspensão, porque o vício ocorreu após, né? Essa ação, a doutora vai focar muito no preço vil, para pedir a nulidade do leilão, o cancelamento do leilão, mas também vale a pena trazer outras informações. Talvez não houve informação detalhada do imóvel, fotos, imagens, vícios no edital. A própria notificação pessoal que não ocorreu mesmo, ela está no imóvel, eles já pularam. Ou seja, dá para... Eu vou trazer todas. Eu até fiz essa pergunta para o doutor no último plantão. Se eu tiver uma tese, eu trago as 20 teses que eu tiver, eu estou trazendo todas que eu identifico assim, né? Quando eu tenho. E outra, é ônus da prova, né? O leiloeiro, o leilão, que prove o contrário, né? E numa ação dessa, dá para jogar o leilão, o leiloeiro, e dá para jogar o credor, né? Dá para jogar os dois. O leiloeiro eu não tinha imaginado. Coloca ele também. Por quê? Porque se a doutora coloca o leiloeiro, o leilão, começa aquele negócio, um joga pro outro. Um joga pro outro e eles acabam se entregando, né? É claro que a gente sempre faz uma análise para ver se eles não vão pedir legitimidade do polo passivo, mas não é o caso. Joga o leilão, manda ver. Mas nesse caso, eu achei estranha essa certidão de matrícula, porque lá vem averbado 125 mil. Aí depois que tá lá, foi vendido por 29, aí tá assim, avaliação 44. Também já tá fora, né, professor? Não tem nada a ver, né? Mesmo que ter na matrícula, é isso? Já tá fora, né? Porque a matrícula não corresponde a... Porque a avaliação para o leilão é uma situação fática, uma situação real. A partir do momento que a gente tem uma situação... E o mercado imobiliário, ele muda, não é por causa do tempo, mas às vezes constrói um metrô, um terminal de ônibus, pronto, já mudou o valor do imóvel, né? E é verdade, né? Às vezes uma rua pavimentada, às vezes uma coisinha que a prefeitura fez já valorizou o imóvel, né?